Sigamos então para o nosso segundo tipo de variável composta, né? Tipo de dado composto, que vão ser as tuplas. O que que é uma tupla? Esse termo é um termo um pouco curioso, né? Eu nunca tinha visto esse termo antes da programação, mas ele basicamente vai ser igual uma lista. Inclusive, olha o que que eu vou fazer aqui para transformar essa lista numa tupla. É uma tupla, tá? Esse tipo de dados, inclusive, eu não fiz isso com as listas, né? Mas se a gente colocar aqui marcas de carro, classe couple, certo? Então, o que que é uma tupla, né? Ela é basicamente também um conjunto de variáveis que também permite vários tipos, né? Né? True e tal. Qual que é a diferença em relação a uma lista? Você não consegue fazer isso daqui. Hum, Outra coisa. Se eu fizer isso daqui, ele fala erro, ele dá um erro aqui embaixo, falando que o objeto tipo tupla não pode fazer, assumir novos valores em cada item. Tá? Isso daqui é fixo. Isso daqui, na medida em que foi criada essa tupla, ela é imutável. Isso normalmente é usado para guardar certos valores que você realmente não está interessado que sejam alterados. Por exemplo, coordenadas geográficas. Você está, sei lá, uma coisa relacionada a uma cidade específica. Você vai colocar lá o menos 41,83. Eu estou colocando valor completamente aleatório, tá? E 35,34. Isso daqui não vai alterar. Você vai usar isso aqui sempre no seu programa, porque esse conjunto de variáveis é imutável. Como você já sabe, no momento em que você criou que isso não vai mudar, porque a cidade que você está se referindo não vai ter esse tipo de variável para isso, tá? Tem usos um pouco mais específicos do que listas, mas é bem legal também. Muito bem. Então, o último tipo de variável que a gente tem são os dicionários, que em Python escreve assim, dict. Tá bem? Como funcionam os dicionários. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma diferença mais significativa entre com as tuplas e listas, porque as tuplas e listas elas são coisas mais são similares, né? Elas têm funções muito similares no sentido de aglomerar itens numa sequência. Os dicionários, eles não estão interessados na sequência, naquela indexação, sabe? Em colocar uma coisa numa ordem. Os dicionários funcionam da seguinte forma. Por exemplo, e isso é. Vou até trazer o exemplo de um dicionário de verdade, porque é o motivo disso ser chamado de dicionário. A gente cria aqui, por exemplo, uma variável chamada palavras. Coloca igual a. Qual que é a característica aqui que a gente usa na sintaxe do Python para criar um dicionário? Abrir chaves, tá? Então, né, vocês viram que com lista a gente abre colchete, com tupla a gente abre parênteses, e com chave a gente abre com chave, tá? Tem algumas outras variáveis, tipos de coisas mais específicas que também podem envolver esses símbolos, mas aqui, quando a gente coloca um valor e uma vírgula, por exemplo, com um parênteses, é uma tupla, necessariamente, tá? Se tem a vírgula e o parênteses é uma tupla. No caso do dicionário é com chave, e aí a gente faz assim. Digamos, a palavra vai ser tábua. Dois pontos. Suporte de madeira usado para cortar lepins. Um tipo específico de tábua, né? Daria para ter outra definição de tábua. Então, o que aconteceu aqui? Esse primeiro valor aqui, ele é a chave, né? Essa aqui é a chave do dicionário e isso daqui é o valor. Ou seja, isso daqui armazena isso daqui. Como isso funciona na prática? Se eu escrever aqui palavras, tábua, 20, né?
ISO, tá? Ele mostra pra gente o que está ali dentro. Suporte de madeira usado para cortar legumes. Isso é muito útil quando você está querendo justamente um certo conjunto de itens que tem uma certa lógica similar. Por exemplo, aqui a gente tem palavras, então poderia colocar outra palavra aqui como gato, coisa mais linda do mundo. Convenhamos, né? É difícil. E aí eu posso agora acessar aqui a palavra gato. Tipo, por que que eu estou fazendo isso, né? Basicamente seria se você tivesse no dicionário online, você clica ali em gato, ele vai mostrar pra gente qual que é o valor, o que que significa gato, né? Coisa mais linda do mundo, evidentemente, né? É para isso que servem dicionários, né? Para você poder armazenar vários valores que sejam acessíveis não pela posição deles numa lista, que seria um índice comum, um índice em tipos de variáveis lista, mas para você poder acessar através de um nome, né, de uma palavra-chave, em inglês chama de keywords. Então, esse é o principal uso de dicionários, eles são bastante úteis para muita coisa, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas, por exemplo, um tipo de estrutura muito usado com arquivos na internet é o JSON, tá? JSON. E ele, basicamente, ele tem uma estrutura similar a de dicionários, então é muito fácil essa tradução de um dicionário Python para um JSON, tá? E, bom, para você lidar aqui com o dicionário, você pode também fazer o acréscimo de uma forma similar ao que daria para fazer com uma lista, só que usando uma palavra-chave. Então, eu posso colocar aqui cachorro e colocar igual a e aí um novo valor. Também é a coisa mais linda. Não estou escolhendo times aqui, tá? Eu sou muito fã da maioria dos mamíferos, se não todos. E aí, se eu colocar aqui print palavras, não vou nem colocar cachorro, tá? Ele mostra pra gente o dicionário completo. É a tábua, o gato e esse que a gente adiciona por último, que é o cachorro. Certo? E bom, só para vocês terem um acesso, uma capacidade de manipulação do dicionário igual a que a gente aprendeu com a lista. Se você quiser remover um valor, também é com o pop, tá? Enfim, mesma coisa. Desculpa. Se eu fizer assim, vou colocar antes também para vocês verem a diferença antes da execução. Tá aqui. Deu um erro, né? Eu não coloquei um valor aqui dentro. E aí a gente tem que pôr um valor, porque isso não é uma lista. Não existe último item do dicionário, porque eles são posicionados por palavra-chave. Então eu precisaria colocar aqui, tá bom, e dar o play. E aí ele remove pra gente a tábua, fica só o gato e o cachorro. Um pouco mais pesado. E bom, é isso. Assim que funcionam os dicionários, tá? Espero que tenha ficado claro. A proposta de exercício que a gente está trazendo, ela envolve mais especificamente listas, mas não deixe de praticar com dicionários, com tuplos também, especialmente dicionários, porque isso vai ser muito útil no futuro de vocês com Python. É um tipo de dado muito legal, muito útil para muita coisa. Ok? É isso, gente. Espero que tenham gostado, que esse conteúdo tenha ficado claro. Não deixe de tirar dúvidas se forem necessárias. Não deixe de praticar, repetindo, que realmente ajuda muito no aprendizado. E faça um exercício. E não tem muito conteúdo adicional em termos de slides, porque é justamente uma coisa bem da programação na prática, tá bem? Mas qualquer coisa vocês podem estar tirando essas dúvidas. Muito bem, bons estudos e a gente se vê em breve. Até lá.